pessoal! Nesta aula estaremos aprendendo como usar imagens no arquivo HTML e como formatar esta imagem utilizando o CSS. Então, a imagem ela é utilizada com a tag IMG, de imagem, tá? E elas são tecnicamente inseridas em uma página da web. Elas não são, na verdade, tecnicamente inseridas em uma página da web. Elas são vinculadas a páginas da web através do seu nome, do arquivo que ela vincula através deste arquivo que você tem que salvar junto ao seu documento HTML na mesma pasta, ou se for salvar separadamente uma pasta diferente, terá que mencionar o nome da pasta antes do nome da imagem, ok? A tag IMG possui dois atributos obrigatórios. Um é o src, que especifica o caminho para a imagem, ou apenas o nome dela se ela estiver junto, salva no mesmo arquivo, na mesma pasta que o seu documento HTML. Ou o atributo alt, que especifica um texto alternativo para a imagem, pois se por algum motivo essa imagem não abrir no seu arquivo HTML na hora que ele estiver online, esse texto aparece no lugar como uma informação para o usuário saber que ele tinha uma imagem, mas do que era aquela imagem? Era a imagem de alguma coisa. Então, você descreve essa imagem no alt. Como vocês podem observar aí no código, em vermelho e azul, nós temos o formato, que é o IMG SRC, o nome da imagem é a extensão, e o alt, o texto alternativo. Como exemplo, eu coloquei para vocês uma imagem chamada rosa, de extensão JPG, e o alt dela eu coloquei rosa vermelha, porque caso ela não abra, fica essa descrição, tá? Além disso, a gente sempre é bom especificar a largura e a altura dessa imagem, pois pode haver um probleminha na hora de carregar a página com essa imagem se ela não tiver com a largura e a altura especificada, ok? Nós vamos aprender a fazer isso. Temos que levar em consideração algumas recomendações. Por exemplo, para a gente colocar uma imagem no nosso site, devemos verificar se essas imagens são dos tipos mais comuns e os mais usados na web, que são o tipo de imagem GIF, que é aquelas imagens que são animadas, tá? Dá para colocar uma imagem animada e ela vai ficar animada no seu site. Tem o PNG, que essa imagem do tipo PNG, são aquelas imagens que têm fundo com transparência. São imagens que ficam bem bonitas em sites com fundos coloridos. E o JPG, que é bastante usual também para imagem, bastante usado. Essas imagens vocês colocam na mesma pasta onde está o seu arquivo HTML salvo. E se vocês precisarem procurar imagens de fundo para ficar bem bonito no seu site, utilize esse site chamado backgroundlabs.com. Nesse site existem imagens usadas para fundo, onde elas são bem pequenininhas. Você vai salvar essas imagens, elas são bem pequenininhas. Porém, quando elas são colocadas uma ao lado da outra, ela não apresenta emendas entre uma imagem e a outra. Fica como se fosse um fundo mesmo, como se fosse uma grande imagem. E não é uma grande imagem, são várias imagens pequenas grudadas uma na outra. Mas fica bem bonito. Depois eu vou mostrar para vocês como que fica esse efeito. E se vocês quiserem fazer uma imagem link, se vocês quiserem que uma imagem seja um link, vocês coloquem a tag de link primeiro, que é o A, tá? A de anchor, de âncora. O href é a referência para esse link, ou seja, qual é o site que ele vai abrir quando você clicar, tá? Então, você põe o href, o site, completinho, junto com o HTTP, tudinho, certinho. Aí, você coloca depois o IMG SRC, que é a imagem, termina toda a tag dele, e finaliza com o /A para fechar a tag link. Se vocês quiserem fazer um link sem texto, a gente ainda vai trabalhar melhor os links, tá? Se você quiser fazer um link sem imagem, na verdade, com texto, no lugar da imagem, você coloca só o texto que você quer que apareça no link. Mas nós vamos treinar bastante links, mas é uma aula específica sobre links. Para procurar uma imagem de fundo aqui no backgroundlabs.com, ele está todo em inglês, mas ele é fácil de navegar, porque você pode procurar por tipos de background, ó, popular, vetores, abstratos, flores, comidas e drinks, ou você pode por cor, colors, por fundos pretos, azul, marrom, verde, cinza, coloridos, laranja, pink e purple, que é roxo, né? Tem mais, vermelho, branco e amarelo.
Vamos pegar os fundos cinza aqui, gray. Você clica aqui e vai abrir vários tipos de fundos, ó. Então, vou selecionar esse aqui, por exemplo. Você vai clicar em cima dele. Ele vai abrir uma outra página. Não faça o download dessa imagem aqui, não faça isso, tá? Clique aqui, ó, no botão download. A imagem original é essa aqui, pequenininha mesmo. Salva com o botão direito, ó, salvar imagem como, botão direito. E a gente pode, por exemplo, colocar... O certo é colocar na mesma pasta aonde vai ter os seus arquivos, HTML. O nome vem um nome muito estranho, muito comprido, então deixa bem pequeno esse nome, porque depois você vai ter que digitar ele, tá? Metal. E perceba que o tipo PNG, ou seja, na hora que você for mencionar essa imagem no arquivo, ela chama metal.png. Para quem está testando pelo celular, não tem computador, tem uma outra forma de fazer os testes que eu vou mostrar daqui a pouco, que é no site da W3C. Lá tem imagens para a gente usar também, tá? Eu vou salvar o meu aqui. Ficou salvo, depois eu mostro utilizando esta imagem. Para procurar uma imagem de fundo aqui no backgroundlabs.com, ele está todo em inglês, mas ele é fácil de navegar, porque você pode procurar por tipos de background, ó, popular, vetores, abstratos, flores, comidas e drinks, ou você pode por cor, colors, por fundos pretos, azul, marrom, verde, cinza, coloridos, laranja, pink e purple, que é roxo, né? Tem mais, vermelho, branco e amarelo. Vamos pegar os fundos cinza aqui, gray. Você clica aqui e vai abrir vários tipos de fundos, ó. Então, vou selecionar esse aqui, por exemplo. Você vai clicar em cima dele. Ele vai abrir uma outra página. Não faça o download dessa imagem aqui, não faça isso, tá? Clique aqui, ó, no botão download. A imagem original é essa aqui, pequenininha mesmo. Salva com o botão direito, ó, salvar imagem como, botão direito. E a gente pode, por exemplo, colocar... O certo é colocar na mesma pasta aonde vai ter os seus arquivos, HTML. O nome vem um nome muito estranho, muito comprido, então deixa bem pequeno esse nome, porque depois você vai ter que digitar ele, tá? Metal. E perceba que o tipo PNG, ou seja, na hora que você for mencionar essa imagem no arquivo, ela chama metal.png. Para quem está testando pelo celular, não tem computador, tem uma outra forma de fazer os testes que eu vou mostrar daqui a pouco, que é no site da W3C. Lá tem imagens para a gente usar também, tá? Eu vou salvar o meu aqui. Ficou salvo, depois eu mostro utilizando esta imagem. Eu vou deixar para vocês o link desta página da W3C, que existem vários exemplos que trabalham com imagens e vocês podem editar, alterar e ver o funcionamento. Inclusive, vocês podem fazer os exercícios da aula tudo por aqui, tá? Então, é só clicar no botãozinho verde, por exemplo, ó. Esse exemplo aqui do Smile. Clica em Try It Yourself. Tá vendo? Ele mostra que foi inserida uma imagem chamada smile.gif e ele foi colocado uma borda, tá? Porém, o tipo de CSS que ele usa é chamado de CSS inline, ou seja, ele não abriu um CSS dentro do head, tá vendo? Ele abre o CSS incorporado dentro da tag, é chamado de CSS inline. Nós não vamos aprender a fazer assim, porque se você tiver que dar uma manutenção num site muito grande com várias páginas, imagina para que você fez o estilo dentro da tag. Você vai ter que modificar tag por tag se você tiver que fazer uma alteração. Então, a gente vai fazer o CSS dentro do head, que ele fica para a página inteira. E depois é mais fácil de você recortar e colar num arquivo CSS separado, que eu vou ensinar vocês quando a gente voltar às aulas na escola. Fazer isso, porque aí o CSS fica todo separado em um arquivo e todas as alterações ficam feitas apenas em um único arquivo. Então, eu não quero que vocês resolvam com o CSS inline, que é esse aqui que você põe a tag e joga o atributo dentro, tá? Ao contrário disso, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o quê? Ó, a gente vai fazer só a tag simplesinha, né? E vamos colocar a seção do cabeçalho aqui.
tá? E aqui que nós vamos colocar o nosso CSS. Então, aqui, eu vou fazer a minha formatação para o meu IMG, que é a minha imagem, né? Então, eu coloco o nome da tag, IMG. Vou colocar os atributos aqui, ó. Esse aqui é a largura da imagem, 42 pixels. A altura da imagem, 42 pixels, bem pequenininha. A borda, 5 pixels, sólido black. 5 pixels, sólida e preta, tá bom? Aí é só clicar no Run e ele vai mostrar aqui. Ficou a mesma coisa, ó. Porque eu só mudei de lugar, porque é assim que eu quero que vocês aprendam, tá? Que é o jeito bastante utilizado. Aqui tem um errinho, vou colocar 2 pontinhos. E vamos colocar, em vez de black, vamos colocar pink. Pra vocês verem sofrer a alteração aqui da imagem, ó. Pink, tá vendo? E se eu quiser ela maior, vamos mudar aqui, ó. 100 por 100, largura e altura. Ficou maior, tá vendo? Então, para vocês testarem na casa de vocês, vocês podem usar aqui no site o nome dessa imagem, ó, smiley.gif. Ele vai conseguir usar, por quê? Aqui no site, essa imagem está salva na pasta deles, lá no servidor. Por isso que ela funciona. Se você vir aqui colocar qualquer coisa aqui, tipo, eu salvei o meu metal.png, ele não vai entender. Porque ele não tá no servidor lá do W3 Schools. Ó, não apareceu nada, tá vendo? Apareceu o Alt, que é a descrição dela. Mas não apareceu ela, porque essa imagem metal só vem no meu computador. Lá no servidor deles não tem essa imagem. Então, para vocês testarem online, tem que testar com essa imagem, Smiley, tá bom? Aí, beleza, ele vai aparecer, ok? Vamos fazer o teste do link. Então, vamos supor, essa imagem, eu queria que ela fosse um link, que ela mandasse eu para algum lugar. Então, você já tem a imagem. Então, vamos fazer o link? O link é o href. Para onde eu quero que ela manda eu? Quero que manda eu para o site da Globo.com. Então, você pode entrar no site, quer ver, ó? Globo.com, você pode entrar, fazer Ctrl+C, aí vem aqui Ctrl+V, tá? Ele já copia junto ao HTTPS, ó, perfeito. Finaliza lá depois da imagem com o /A, para terminar o link, tá? Só isso. Aí clica no Run, e se vocês quiserem testar isso lá no Notepad, para quem tá com o computador, mesma coisa, não muda nada. Run, rodou. Agora, se eu passar meu mouse, ó, vem a mãozinha, ó, porque é um link, ó. E se eu clicar, deixa eu fechar aqui para vocês verem. Se eu clicar, ele abriria aqui, ó. O site da Globo.com abre aqui. Ele não abre por quê? Porque ele recusa. Mas se você pegar, vamos supor, se eu pegar esse endereço aqui que é do próprio site, ó, vamos ver se ele vai deixar eu abrir. E provavelmente ele vai abrir. Que é um site, é uma página deles mesmo, né? Vamos ver. Ó. Um link da página deles mesmo. Ele abriu, tá? Eles não deixam abrir para fora. Mas vocês podem colocar um w3school.com, por exemplo. Ele vai para a página principal lá do W3 Schools, que é uma escola. Esse W3 School é uma organização que institui os padrões para a web. É uma escola de padrões web internacional. Inclusive tem essa região para a gente poder aprender por aqui. Ó, vamos ver se virou o link, ó. Abriu certinho. Ok? Bem legal para fazer os testes, tá? Então, aqui temos a parte do CSS para controlar a cor de fundo de um site. A gente tem o background color para pôr cor, o background image para colocar uma imagem no fundo de um site, o background repeat, que é para repetir a imagem na horizontal ou na vertical, o background attachment, que é para deixar a imagem fixa e só o texto rolar por cima, e o background position, que é para posicionar a imagem numa coordenada específica da tela. Então, a gente pode testar isso aqui também para vocês verem como funciona. Então, pessoal, aí para a gente testar os backgrounds, que são as propriedades de fundo de um site, para pôr cor, imagem, a gente pode testar aqui pelo navegador mesmo, tá? Ou pelo Notepad. Vou testar aqui pelo navegador
para vocês verem que dá para usar, até quem tá no celular, dá para testar tudo por aqui, tá bom? Vou deixar esse link para vocês lá na plataforma, aí é só clicar, já vai direto. Bom, aqui a gente vai mudar a cor do fundo. Então, para eu mudar a cor do fundo, eu preciso trabalhar com o body, porque o body que é o corpo, né, do meu documento HTML. Então, aqui no corpo, eu vou colocar o background color, que é a cor, né? E eu vou colocar um cinza, que é tudo C, tá? Ó, na hora que eu rodar. Ficou cinza, ó, tá vendo? Suponha que agora eu preciso colocar uma imagem no fundo, que fique várias imagens de fundo, para cobrir meu site de imagem. Ficaria bonito aquela imagem do metal que eu fiz o download lá do Background Labs. Porém, aqui eu estou online, então eu não consigo puxar aquela imagem que está no meu computador. Só consigo em um arquivinho do Notepad, né? Que eu vou salvar na minha máquina. Então aqui eu vou usar uma imagem deles. Background Image. Vou colocar uma imagem no fundo do site. Tem que colocar URL, tá? Tem que colocar esse URL para ele puxar a imagem. E eu sei que tem uma imagem, deixa eu ver, é uma de computador. Essa aqui, ó. Ele chama workplace.jpg. Vou usar ela. Fecha o parêntese do URL aqui, ó. Abre o parêntese e fecha ele aqui. É o nome da imagem entre aspas. Vamos rodar. Olha lá. É uma imagem de computador. Olha lá, tá vendo? Ele colocou no todo o fundo do meu site. Essa imagem ficou aqui por quê? Porque ela é uma imagem colocada pelo HTML e ela, inclusive, é um link, né? Então, ela ficou ali, mas se apagar, ela vai sair. Vamos apagar aqui, já que a gente não tá fazendo mais nada com ela. Tem o background repeat, que dá para repetir na horizontal ou na vertical. Essa é a imagem mesmo. Ou, por exemplo, pode pôr uma imagem menorzinha. Por exemplo, do smiley.png. E a gente manda repetir ela. Vamos ver como vai ficar. Acho que é GIF. Tá vendo? Se colocar errado, ele não abre. É. Se você colocar uma imagem pequenininha de fundo, ela vai fazer um monte daquelas imagens repetir. Porque até caber na tela toda, cabe muitas imagens pequenas. Então, repete mais. Então, existe um negócio que chama background repeat. Tem o repeat X, que vai repetir apenas na horizontal, ou o repeat Y, que vai repetir na vertical. Tá? Então, se você pode usar esse recurso numa div. Por exemplo, você quer só uma parte do site com um determinado conteúdo de fundo, né? Pode ser uma listra, um chevron, uma bolinha, alguma coisa assim. Então, você pode fazer esse repeat dentro de uma div. Não é só no fundo inteiro. Pode ser por região, né? E para a gente fazer por região, a gente usa as divs, que são os containers que a gente viu na aula passada. Então, é bem legal. E vamos supor, se eu quero um smiley desse apareça no meio da minha tela, por exemplo, ou aqui onde está meu mouse. Então, eu vou ter que usar o background position. Aí eu coloco a posição em X, por exemplo, 50 pixels da esquerda para a direita e vamos por 20 pixels de cima para baixo, para ver onde vai sair esse smiley. Eu tenho que mandar não repetir, né? Background repeat, no repeat, para não repetir. Tem o que manda não repetir, ó. Então você manda não repetir, porque se você não coloca isso aqui, ele repete um monte de smile. Aí você coloca que você quer um background, um smiley apareça da esquerda para a direita 50 pixels, de cima para baixo 20 pixels. Apareceu aqui, ó. Se eu aumentar isso aqui, ó, ele vai mais para a direita. Ó, foi. Se eu aumentar mais isso aqui, ele vai descer, tá? Então é assim que funciona. E o attachment não vai dar para testar aqui, mas se você coloca fixed, por exemplo, background
attachment. Se você coloca fixo, não vai mudar em nada, tá? A única coisa que vai mudar é se você vir aqui no body e colocar um monte de texto, mas tem que ser bastante texto, tá? Porque agora com um pouquinho não vai dar certo. Ele rola que nem uma cortininha por cima do seu smile, mas tem que ter bastante texto para o scroll funcionar e esse texto rolar por cima, ok? Esse arquivo aqui eu tô fazendo no Notepad, esse tá salvo no meu computador. Então, ó, eu não preciso colocar background quando eu for pôr imagem de fundo, tá? Porque a imagem vai ficar por cima da cor. Então aqui eu vou fazer o teste com aquele metal.png que eu fiz o download do site, tá? Então eu tô mandando não repetir, tô deixando numa posição fixa, tá? Da página. Essa formatação de imagem não precisa, porque eu também não tenho imagem, tá? Vamos lá dar um F5 para ver. Bom, iria ficar bom com o fundo cinza, porque eu deixei ela numa posição específica, tá? Mas eu não tinha lembrado que ia ficar bonito esse efeito. Então, tá vendo? Tá numa posição específica aqui, ó. Mas se eu tirar o attachment, não vai ficar mais fixa, tá? E eu vou tirar esse não repeat, para ela realmente repetir, tá? Então, eu vou colocar só a imagem, mais nada. Como ela é pequenininha, o próprio navegador vai fazer o quê? Vai colocar um monte para poder repetir ela no fundo inteiro. Então, o padrão é repetir ela no fundo inteiro, se ela for pequena. E essas imagens background labs, elas são perfeitas porque, mesmo se elas forem bastante desenhadas, com flores, que nem tem bastante lá, elas não dão emenda. Então, assim, o final da imagem é o começo da imagem. Quando elas se cruzam, elas continuam um desenho. Então, é muito bonito de usar essas imagens que tem lá. E aí, o texto fica por cima, obviamente, por quê? O texto fica por cima porque vou pôr bastante texto. A gente está colocando a imagem no fundo. Então, o texto fica por cima. Então, tem que ficar por cima, né? Tá? Vamos lá ver. Vendo? Por cima. Lembrando que quero modificar o meu P. Não é para modificar nada por aqui. Fonte, não é para usar isso aqui, ó. Isso aqui modifica, professora? Isso modifica. Mas não se usa mais fazer isso hoje em dia. Não vou ensinar uma coisa que não usa mais. Vamos modificar por onde? Pelo CSS que fica dentro da tag estilo, tá? Então, a gente vai modificar por aqui. E aqui sim, vocês vão fazer o font size para mudar o tamanho, né? Opa! O font face para mudar o tipo da imagem, o tipo da fonte. Aí salva. Já o parágrafo já está feito. Só vir aqui e atualizar. Ok? Se for fazer classe, vem aqui e coloca um ponto e coloca o nome da classe. Por exemplo, parágrafo, tá? Só que aí agora ele não vai entender mais, porque parágrafo não é tag, é seu nome de classe. Então tem que vir aqui dentro do parágrafo, colocar class, parágrafo. Não tem ponto aqui embaixo, só tem ponto onde define, lá em cima. Atualizar, vai ficar igual, porque só mudei de parágrafo para classe, mas eu apliquei no mesmo elemento, então fica igual. Vamos utilizar alguns recursos para imagem. Imagem não de fundo, mas imagem mesmo, tá? Que a gente vai colocar no site. Então, vamos colocar uma imagem aqui para testar, que é uma rosa. Vamos colocar a descrição dela. E aqui no meu estilo, ó, a tag de imagem é IMG, tá? Então, aqui no meu estilo, eu vou fazer uma formatação para o IMG. Aqui eu vou colocar algumas coisinhas, por exemplo, largura da imagem, 200 pixels. Então, é width é a largura, height é a altura dessa imagem, tá? Aí eu tenho a propriedade, que é a propriedade chamada float. Essa propriedade serve para
posicionar a imagem de modo que o texto flua em volta dessa imagem. Então, se eu fizer o float dela left, que é à esquerda, o texto que eu colocar vai ficar em volta dessa imagem do lado direito. Então, se eu fizer o float left para a imagem, o texto fica ao lado direito. Vamos pegar algum texto maior aqui para a gente poder ver isso funcionando. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Copiar isso aqui lá no meu código. Aqui, ó, no meu P. Então, eu vou colocar a imagem aqui. Depois eu vou ver como vai ficar. Vamos lá ver. Peraí, que tem um monte de MG aqui que ele tá achando que eu tô tentando pôr, né? Ele tá achando que eu tô tentando pôr mais imagens lá e ele fica aqueles quadrados. Vamos lá ver. Ó, coloquei minha flor. Ela é 200 pixels por 200 pixels. Fiz ela float do lado esquerdo, float left, tá? Então, o que aconteceu? O texto vai fluir em volta dela, não vai ficar abaixo. Porque no HTML, quando você põe a imagem, ela é um elemento do tipo bloco. Ela ocupa toda a horizontal do seu site. Não dá espaço para outras coisas. Então, quando você coloca o float left, ela não vai ser mais um bloco na horizontal toda do seu site, ela vai ser só do tamanho que ela ocupa. Então, em volta, consigo colocar outra imagem ou texto, no caso que a gente está vendo aqui. Vamos mudar o float dela para direita, que é right. Vamos ver? Ah, o que aconteceu? A imagem foi para o lado direito e o texto fluiu em volta do mesmo jeito, ok? Então, é um recurso muito utilizado isso daí, tá? Agora, a gente vai fazer uma coisa muito legal, que é centralizar a imagem. Só que para centralizar, eu preciso fazer um conjuntinho de coisas aqui, tá? Então, vamos fazer assim, ó. O float, eu tenho que colocar nenhum. Aí, o display, acho que no display não precisa. Vamos colocar assim, ó. Margem left, a margem esquerda eu vou por automática. E a margem direita eu vou colocar automática, tá? E flutuar nenhum, tá? Não vai flutuar nenhum, porque eu quero centralizar ela. Então, eu não vou flutuar ela para lugar nenhum. Vamos fazer um teste para ver como vai ficar. Não centralizou. É o display que eu tenho que pôr aqui. Display. Bom, a imagem já tem por padrão não ficar flutuando, né? Não ficar para a direita nem para a esquerda, ó. Então, para a gente centralizar a imagem, a gente tem que fazer um conjuntinho de 3 coisas. Ou seja, o display em bloco, que é você deixar a imagem ocupar toda a horizontal do seu site. Isso é deixar ela em bloco. Existe o inline e existe o bloco. O inline, ele ocupa só a regiãozinha que ele tá. O bloco ocupa toda a horizontal. A margem esquerda automática e a margem direita automática, tá? Então, sempre que você colocar essa formatação, você consegue centralizar a imagem. Ah, professora, mas e agora? Eu queria uma imagem centralizada e todos os IMGs vão ficar centralizados. Vão. Se eu colocar vários IMGs, vão sair várias imagens centralizadas, ó. Ó. Tá? O que você faz para diferenciar? Faz uma classe, ó. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colar. Vou chamar essa classe aqui de imagem 1, tá? Nela, eu vou pôr o float left. Então, ela vai flutuar à esquerda. Então, nessa segunda imagem aqui, eu coloco aqui class imagem 1, tá? Que aí eu vou resolver meu problema
dessa segunda, porque eu não quero que ela fique igual a primeira. Então, eu faço a classe, faltou o pontinho. Faço a classe, modifico do jeito que eu quero e chamo aqui, na tag que eu preciso. Tá vendo? Uma ficou centralizada e a outra ficou à esquerda, ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo ou dos exercícios, podem fazer as perguntas nas postagens, pois a dúvida de um sempre é a dúvida do outro, é a mesma coisa, as dúvidas são iguais. Para quem não quiser colocar nas postagens, coloque pelo chat que eu vou responder todos os tipos de perguntas, ok?